Oremos. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, ao seu nome seja dada toda a honra e toda a glória, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor tem dado a este povo, a este pequeno povo que devia ser tão feliz e que por vezes não somos, mas o Senhor nos concedeu o privilégio de receber toda esta informação. Nenhum dos outros cristãos tem, ninguém no mundo mais tem esta luz que o Senhor nos deu a nós, precisamente com o propósito de que nós fôssemos mais santos, mais puros, mais humildes, mais bondosos, mais amorosos, mais fiéis, mais justos. Oh Pai, é isso que nós precisamos. Nós reconhecemos que ninguém entrará no céu se não for assim. Que ninguém entrará no céu sem, como é que é dizer, sem cumprir os três grandes requisitos, ou quatro. A fé de Jesus, o amor como havia no coração de Jesus, o compromisso de colocarmos o Senhor sempre em primeiro lugar, colocá-lo como o Rei que governa as nossas vidas, e a obediência. Estes são os quatro requisitos. Nós reconhecemos que precisamos deles para entrar e permanecer na justificação. Mas nós não conseguimos. Mas sabemos quem pode. Jesus pode. E é por isso que nós suplicamos ao Pai que o Senhor nos ajude a fazer a nossa parte para que Jesus habite em nós constantemente. Que este ramo que sou eu, a Denis, o Alda, a Célia, a Daíra, a Geórgia, Nelzi, a Eliane, a Estela, a Marinês, todos os que estão aqui, Senhor, todos, a Lira, todos, a Márcia, todos sejamos ramos. É isso que nós queremos. E ramos que estão permanentemente ligados à videira. Que a seiva que corre na vida de Jesus, a vida que está na vida de Jesus, esteja na nossa vida também. Que o Senhor nos ajude a ser alimento para os outros, cura para os outros, que nos ajude a ser bênção para os outros, a iluminar a vida dos outros, a dar gosto, sabor à vida dos outros, sejam de dentro, sejam de fora. Pai, nós suplicamos, clamamos ao Senhor que nos dê o Espírito de Cristo, o seu Santo Espírito, e que nos ajude a prepararmos-nos, a recebermos todas estas informações para, de uma forma sábia, uma forma leve, as podermos passar para outros. Eu peço estas graças, Senhor. Não merecemos, mas eu faço com confiança no nome santo e sagrado do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pai querido, ainda na tua presença, suplicamos, Senhor, a tua presença, o teu poder, o teu Espírito. Sabemos que precisamos, Pai, ser luz neste mundo. Este mundo que está se apagando com as trevas do pecado. Levanta um povo, Senhor, para mostrar a tua verdade, para viver a tua verdade. Um povo que o Senhor possa estar vivendo nele, Senhor. Não permita que nada venha nos atrapalhar, Pai. Que nada, o que está em nossa volta, aconteça o que acontecer, Pai. Mesmo se for uma doença, que nada nos tire o foco, Senhor. Mas que o Senhor permita em nossa vida aquilo que precisa ser permitido para nos acordar, para nos levantar, para terminarmos as obras neste mundo. Ajuda-nos, Senhor. Derrama. Precisamos ser luzes, assim como o Senhor levantou o povo de Israel. Nesses últimos dias, o Senhor também está levantando um povo para ser luz, para brilhar neste mundo. E queremos fazer parte desse povo, Senhor. Precisamos fazer parte, precisamos
estar unidos com Cristo. Cristo precisa viver em nossas vidas para realmente nós refletirmos essa grande luz. Seja conosco, Senhor. Perdoa nossas faltas, nossos erros, que nunca nós venhamos a confiar em nós mesmos. Não podemos confiar na carne. Às vezes achamos que somos alguma coisa, mas não somos nada, Senhor. Sem ti nada podemos fazer. Esta que é a grande verdade. Haja em É nós, verdade. haja neste grupo, Senhor. Levanta-nos como luzeiros neste mundo. Pedimos essas bênçãos no poderoso nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Querido Pai, continuando na tua presença, Pai querido, queremos colocar, Senhor Deus, essa parte que o Aldo falou, que nós nada poderemos fazer, por isso, Pai querido, ajuda-nos a nós nos desvencilharmos desse velho homem, Pai querido, carnal, e que o Senhor realmente possa construir com o poder de Cristo e com as tuas promessas, ó Pai, um novo homem. A Amém. cada, a cada momento, a cada instante, a cada passo e a cada oportunidade. E agora, Senhor Deus, esse grupo está desejoso e tem o objetivo de estudar, Senhor Deus, tanto a mensagem escolhida do volume 3, como esse do sábado para o domingo, porque nós sabemos que a crise está às portas, Senhor Deus. O Senhor só está esperando que nós vamos dizer assim, nós acheguemos a Ti para que possamos receber de Ti o poder e a graça para podermos levar essas verdades e nos momentos oportunos, quando o Senhor derramar a chuva serôdia, nós possamos receber esse poder, Pai. Principalmente, Senhor Deus, que nós tenhamos todas as características que já foram aqui mencionadas nas orações. Que o Senhor possa fazer realmente um grupo, Senhor Deus, e o Senhor possa chamar todos aqueles que o Senhor já tem destinado para a salvação, Pai. Porque o Senhor sabe das reações de cada indivíduo, Senhor Deus, em toda a face da terra. Por isso, Senhor Deus, busque todos aqueles, Pai. Não esquece dos nossos familiares, dos nossos filhos, da nossa igreja, dos nossos Amém. pastores, e também, Senhor Deus, das autoridades que no passado o Senhor já transformou o coração de Nabucodonosor, Pai. O Senhor pode transformar agora, nesse tempo, Pai, muitas autoridades também, Senhor Deus. Por favor, Pai querido, estamos à disposição, Pai querido, esse grupo especial, mas que essa luz que nós recebemos, Pai, não fique só entranhado em nós. Assim como os discípulos receberam o pão de Cristo Jesus e distribuíram aos outros, caso eles ficassem na mão, o pão estragaria. Que essa verdade não estrague em nossas mãos, que não estrague na nossa mente, mas que seja levado a outros para a honra e glória tua, Pai. Nós te suplicamos em nome de Jesus, amém. 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 Muito bem. Desculpem se eu há pouco me esqueci de algum nome, mas Deus sabe todos os nomes e eu referia-me e desejava todos. Muito bem. Então, aqui neste meu livrinho, livreto, aqui na página 37, como, porquê e por quem foi feita a mudança. É o título do capítulo. Mas na página 37 diz assim: o mais antigo reconhecimento da observância do domingo como uma obrigação legal é uma Constituição de Constantino de 321 AD, decretando que todas as cortes de justiça, habitantes de cidades e oficinas repousassem no dia do sol, venerabili die solis, exceção feita apenas àqueles que estivessem ocupados em trabalho de agricultura. Isto veio da Enciclopédia Britânica, artigo o domingo. Estão-me a acompanhar, os irmãos? Estão a conseguir acompanhar-me? Eu não estou Muito bem. conseguindo achar aqui no meu livro porque a paginação é diferente. É diferente, mas pelo título, Como é que é o como, título? porquê, e por quem foi feita a mudança. O subtítulo é O Domingo e a Adoração do Sol.
Tá, Conseguiste uhum, encontrar? Sim? encontrei. Ok, agora um pouquinho mais abaixo, onde diz reforçada a observância do domingo por lei, diz assim: em sequência a esse decreto inicial, imperadores e papas, em sucessivos séculos, acrescentaram outras leis ao fortalecimento da observância do domingo. Agora reparem, aquilo que começou, entretanto, como ordenança pagã, terminou como regulamentação cristã. E uma longa série de decretos imperiais durante o quarto, quinto e sexto séculos impôs com crescente rigor a abstinência do trabalho no domingo. Estes 4 passos foram dados tanto pela Igreja como pelo Estado para tornar decisivo que o domingo substituísse o sábado está compreendido em uns poucos parágrafos escritos por um notável advogado de Baltimore, Maryland, o Sr. James T. Ringgold. Então tem aqui várias coisas, mas eu vou só para 1, 2, 3, 4, para o 5º parágrafo, que diz o seguinte: por volta de 590, já todos acharam? Por volta de 590, página 38, o Papa Gregório, em carta dirigida ao povo romano, portanto, estão a ver aqui a Igreja a falar para o Estado, qualificou como profetas do Anticristo aqueles que ensinassem que o trabalho não devesse ser feito no 7º dia. Estão a ver aqui? Portanto, o Papa Gregório, dirigindo-se ao povo romano, classificou como profetas do Anticristo aqueles que ensinassem que o trabalho não devesse ser feito ao sábado, portanto. O que é que nos espera? Ser classificados da mesma forma. Profetas do Anticristo. Por isso, precisamos de refletir o Espírito de Cristo quando formos acusados de profetas do Anticristo. Continuando. O último parágrafo das citações acima indica que ainda havia uma igreja mesmo em 590 depois de Cristo, aqueles que não só observavam o sábado bíblico, como ensinavam a sua observância. De facto, tal observância por parte de uns poucos fiéis foi sempre posta em prática através de todos os séculos cristãos. Entre os chamados valdenses havia observadores do 7º dia. Portanto, meus irmãos, só estas 2 citaçõezinhas aqui para nós percebermos o que é que temos à nossa frente. E, como sabem, o Donald Trump já foi considerado o Constantino. Lembram-se? Muito bem. Agora vamos para o 3º volume de Mensagens Escolhidas. Alguém quer fazer algum comentário? Até agora? Podemos então avançar. Página 380, do 3º volume de Mensagens Escolhidas. Eu vou ler a introdução. Com a ênfase do Adventismo à volta de Cristo, os culminantes acontecimentos dos últimos dias, relacionados com a sua segunda vinda, sempre foram um assunto de grande interesse para os adventistas do 7º dia. Não podia ser diferente, pois os adventistas do 7º dia procederam de um meio religioso, o movimento milerita. Como? Qual é o tema? Eu estou procurando aqui. Capítulo? Eu estou a ler a introdução. A introdução do capítulo 55. Ah, tá bom. Uhum. Vanir, tens o livro?
Não, eu estou aqui no aplicativo. No aplicativo. Então, se fores ao capítulo 55 e andares para trás, vais ter a introdução. Uhum. Tá, então vou abrir aqui. Obrigada. Ok, nada. Não podia ser diferente, pois os adventistas do sétimo dia procederam de um meio religioso, o movimento milerita, o qual salientava os acontecimentos escatológicos, a ressurreição, o julgamento final, a punição do pecado e dos pecadores. As visões dadas a Ellen White no começo da sua missão realçaram consideravelmente a importância do sábado do sétimo dia como uma verdade provante que, nos últimos dias, dividirá os habitantes da Terra em duas classes. Os que obedecem a Deus e serão salvos eternamente, e os que rejeitam a sua lei estarão eternamente perdidos. A atitude das pessoas para com o sábado do sétimo dia será o fator decisivo. Portanto, quando nós dizemos que é a questão da Trindade, não é isso que está aqui. Apesar de, eu creio que as duas coisas irão estar interligadas. Mas isso é a minha opinião. Os acontecimentos finais da história terrestre deram realce à pequena obra de 219 páginas, O Grande Conflito, publicada em 1858, e foram a questão crucial e culminante das descrições do Grande Conflito nos livros com esse título publicados em 1884, 1888 e 1911. Quão atentamente os adventistas têm estudado os capítulos finais desse livro e como têm vibrado com a descrição inspirada do que está diante da Igreja e do mundo. Com crescente interesse, eles têm examinado todos os escritos de Ellen White, que já foram publicados em busca de declarações análogas que lancem alguma luz adicional sobre os acontecimentos vindouros. Portanto, este deve ser a nossa pesquisa também, não é? Buscando alguma luz adicional nos vários escritos dela. Nesta secção apresentamos pela primeira vez uma porção de declarações escatológicas que até agora não haviam sido publicadas e que ajudam a completar o quadro dos acontecimentos finais da história terrestre. Portanto, estão a ver que estes capítulos que vamos ler daqui para a frente são mesmo muito importantes. Não é porque tem aqui coisas que não tinham sido ainda colocadas noutro lugar. À medida que se intensificaram as questões da lei dominical no fim do século XIX e aumentou a agitação de uma lei dominical nacional nos Estados Unidos, Ellen White escreveu perceptivamente sobre o conflito impendente em Testemunhos para a Igreja, volume 5, páginas 711 e 718. Também havíamos de ler depois estes capítulos. E também Testemunhos Seletos, volume 2, página 318 a 325, considerando o significado das questões que então eram enfrentadas pelos adventistas do sétimo dia, declarando que a Igreja não estava preparada para isso e conjecturando que Deus, a resposta às orações do seu povo, mantenha em xeque as operações dos que anulam a sua lei. Algum comentário? Eu só queria dizer, Belinha, que é praticamente impossível você fazer nada contra essa lei aí, não tem nada. Ela já vai vir empacotada, prontinha. Exatamente, é verdade. Por isso, irmãos, é tão importante que nós nos mantenhamos ao corrente através de canais, como por exemplo o Tempo do Fim, não é? O do pastor Robson Gondim também, a Escola de Profecia, do professor Onésimo Moiambo, e nos mantenhamos realmente ao corrente do que é que está a acontecer para podermos estar preparados para o que aí vem. Eu depois gostava de ler aqui um texto dos eventos finais, mas vou só concluir
Vou só concluir aqui, está bem? Esta introdução. Continuando. Quando as leis que requeriam a observância do domingo foram impostas, portanto, estão a ver que essas leis já foram impostas no passado. Para mim foi o primeiro cerco. O primeiro cerco foi este. Em alguns dos estados sulinos, portanto, alguns dos estados do sul dos Estados Unidos, e alguns adventistas foram presos, encarcerados e obrigados a trabalhar em grupos acorrentados por não observar essas leis, a questão do sábado e do domingo tomou maior significação e recebeu diligente estudo na Assembleia da Associação Geral de 1889. Deixem-me só ir buscar um livro que agora veio aqui à minha mente, está bem? Isto o senhor vai trazendo, não é? Vai trazendo as coisas. Não saiam daí que eu vou só buscar o livro. Aquele livro do Fernando Chaís, que os irmãos conhecem, Preparação para a Crise Final, lembram-se? Irmãos, lembram-se desse livrinho? Ninguém me responde. Eu tenho, já vou buscar. Eu tenho. lembro desse livro. Eu não tenho, mas você já fez menção dele nas nossas reuniões. Já fiz sim. Já fiz e é demasiado importante o que este livro fala. Muito bem, eu já vou ler então. Vamos concluir aqui. Portanto, recebeu diligente estudo esta situação do sábado na Assembleia da Associação Geral de 1889. Examinando cuidadosamente os princípios envolvidos, Ellen White recomendou cautela em toda a resolução que fosse tomada pelos delegados. A agitação da legislação dominical decresceu gradualmente, mas, nos anos seguintes, Ellen White manteve as questões do conflito final perante os dirigentes da Igreja. Os tempos podiam ter mudado, pelo que dizia respeito à verdadeira perseguição por causa da observância do sábado, mas as questões e os princípios envolvidos continuavam sendo os mesmos. Desde a morte de Ellen White ocorreram outras modificações, mas acreditamos que os mesmos princípios e as mesmas questões serão, disse ela naquela altura, serão avivadas no conflito que se aproxima, embora as aparências atuais indiquem o contrário. Portanto, realmente já indicaram o contrário, neste momento já não estão a indicar o contrário. Não é? Neste momento já estamos num ponto em que as coisas já são muito evidentes. A maior parte dessa secção abrange declarações escatológicas que frequentemente correspondem à apresentação feita em O Grande Conflito, mas que provêem igualmente novos pormenores e novos vislumbres. Estes materiais foram divididos em 3 partes principais, a saber, 1. Lições da maneira como foi enfrentada a crise da lei dominical no fim da década de 1880 e no começo da década de 1890. Este é o capítulo 55, ela está-se a referir. 2. Conselhos gerais apropriados para o povo que se aproxima do fim. Eu creio que esse é o capítulo 56. Exatamente, ao nos aproximarmos do fim. E 3, que é o capítulo 57, aspectos da última grande luta, com a questão do sábado e do domingo como fator decisivo. O leitor notará que, embora Ellen White chame a nossa atenção para probantes experiências no futuro, que certamente incluirão martírios e prediga apostasias em nossas fileiras, ela também prevê grandes adesões à Igreja e dá animadora certeza da mantenedora graça do céu ao leal povo de Deus. Amém. Existe esperança? Existe esperança. Vou ler apenas aqui, neste do Fernando Chaís,
Preparação para a crise final, na página 144. Aliás, no fim da página 143, o parágrafo 6, que é atividade em prol da liberdade religiosa, e diz o seguinte: isto ela escreveu naquela altura, em 1889. E ela diz: é nosso dever fazer tudo ao nosso alcance a fim de advertir contra o perigo iminente. Devemos esforçar-nos por destruir os preconceitos, assumindo a legítima atitude diante dos homens. Devemos esclarecer-lhes a questão propriamente dita em torno da qual gira a controvérsia e, deste modo, lavrar o mais eficaz protesto contra medidas tendentes a restringir a liberdade de consciência. Devemos examinar as Escrituras a fim de estar habilitados a dar a razão da nossa fé. Diz o profeta: os ímpios obrarão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os entendidos entenderão. Louvado seja Deus, nós queremos fazer parte deste grupo, dos sábios e entendidos. É o que Daniel fala. Exatamente. Outro parágrafo do segundo volume de Testemunhos Seletos diz o seguinte: quando os reformadores nacionais começaram a instar por medidas tendentes a restringir a liberdade religiosa, portanto, tem a ver com aquilo que estávamos a ler há pouco, nossos dirigentes deviam ter estado despertos à situação e deveriam ter trabalhado fervorosamente para neutralizar esses esforços. Não é ordenado por Deus que a luz tenha sido retida do nosso povo, a própria verdade presente de que careciam para este tempo. Nem todos os nossos ministros que estão proclamando a mensagem do terceiro anjo compreendem realmente o que constitui essa mensagem. Nem todos os nossos ministros compreendem. O movimento da Reforma Nacional, esta Reforma Nacional é aquela de que o A.T. Jones, no MTA de 1893, escreveu, lembram-se? O movimento da Reforma Nacional, que é o MRN. O movimento já li, portanto, o movimento da Reforma Nacional foi por alguns considerado de tão pouca importância que não julgaram necessário dar-lhe muita atenção, julgando mesmo que, assim procedendo, concederiam tempo para questões diferentes da mensagem do terceiro anjo. E agora diz o autor: este parágrafo se refere a um movimento em favor da reforma da Constituição norte-americana que, em fins do século passado, se propunha declarar os Estados Unidos como nação cristã. O que é que nós estamos a ver hoje? É a mesma coisa. A proposta para declarar os Estados Unidos e consagrar os Estados Unidos agora, não é? Como uma nação cristã, consagrá-lo a Deus, que vai ser agora em julho, nos 250 anos. Portanto, vou repetir aqui. Este parágrafo refere-se a um movimento em favor da reforma da Constituição norte-americana que, em fins do século passado, se propunha declarar os Estados Unidos como nação cristã, anulando, em grande parte, a separação entre a Igreja e o Estado. As citações seguintes referem-se também à mesma coisa. Então, Ellen White diz, no mesmo volume, o segundo volume de Testemunhos Seletos, ela diz, mas, demasiadas vezes, o líder tem ficado hesitando, como que dizendo, não nos apressemos demais, pode haver engano, devemos ter cuidado para não levantar alarme falso. A própria hesitação e incerteza da sua parte, como que está a dizer, paz e segurança. 1 aos Tessalonicenses 5:3. Não vos exciteis, nada de alarmar-vos.
tem-se falado mais dessa questão da emenda religiosa do que ela merece. Esta agitação toda amainará. Assim, ele, o ministro, virtualmente nega a mensagem enviada de Deus e a advertência que se destinava a despertar as igrejas deixa de realizar a sua obra. E ela continua e diz: nós, como um povo, não temos cumprido a obra que Deus nos confiou. Não estamos preparados para o desfecho ao qual nos levará a imposição da lei dominical. É nosso dever, ao vermos os sinais do perigo que se aproxima, despertar-nos para a ação. Que ninguém se assente em calma expectativa, haja as mais fervorosas orações, e então trabalhemos em harmonia com as nossas orações. E o autor continua e termina este capítulo. Deus nos ajude, como povo seu, a compreender a gravidade do tempo em que vivemos, a sentir a nossa grande necessidade espiritual e a procurar de todo o coração uma verdadeira experiência com Deus que nos habilite a passar triunfantes pelas últimas horas da tormenta e encontrar o Senhor em paz. Tem a Amém. ver conosco? Tem a ver conosco ou Tudo, não tem, irmãos? tudo. Algum comentário que queiram fazer? Não sei se conheciam estas citações. Essa última não. Muito bem. Então, vamos para o capítulo 55 do terceiro volume de Mensagens Escolhidas e vamos começar então o estudo deste assunto. Perdão. Lições da maneira como foi enfrentada a crise da lei dominical no fim da década de 1880 e no começo da década de 1890. Certeza quando as nuvens se adensavam em 1884. Grandes coisas estão diante de nós e precisamos despertar o povo da sua indiferença para que se prepare. Não devemos rejeitar agora a nossa confiança, mas ter firme certeza, mais firme do que antes. Até aqui nos ajudou o Senhor, e Ele nos ajudará até o fim. Olharemos para as colunas monumentais, lembranças do que o Senhor tem feito por nós, para confortar-nos e para nos livrar da mão do destruidor. Não podemos deixar de esperar novas perplexidades no conflito que se aproxima. Eu repito, não podemos deixar de esperar novas perplexidades no conflito que se aproxima. Mas, felizmente, podemos olhar para o que passou, bem como para o que há de vir e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. 1 de Samuel 7:12. A tua força será como os teus dias. Deuteronômio 33:25. A aprovação não excederá a força que nos será dada para suportá-la. Glória a Deus. Eu repito, a aprovação não excederá a força que nos será dada para suportá-la. Assumamos, portanto, a nossa obra, precisamente onde a encontramos, sem uma só palavra de murmuração, imaginando que nada poderá ocorrer sem que a força que virá seja proporcional às provações. Me faz lembrar de uma coisa, Belinha. Sim. Me faz lembrar de que Ellen White diz o seguinte, que não temamos o futuro, a menos que nós esqueçamos do como Deus conduziu no passado. Exatamente. Nossa paz atual não deve ser perturbada por provações antecipadas.
pois Deus jamais abandonará nem desamparará uma só alma que confia nele. Deus é melhor para nós do que os nossos temores. Não antecipar aflições quanto à crise futura. Muitos desviarão o olhar dos deveres atuais, do conforto e das bênçãos no presente e tomarão emprestado aflições, com respeito à crise futura. Isto causará um tempo de angústia antecipado e não receberemos graça para tais aflições antecipadas. Quando chegar a cena de penoso conflito, teremos aprendido a lição de santa confiança, de bendita confiança, e colocaremos as mãos nas mãos de Cristo, os pés sobre a rocha eterna, e seremos protegidos contra a tormenta, contra a tempestade. Devemos esperar em Nosso Senhor. Jesus será um socorro bem presente em todo o momento de necessidade. Irmãos, temos que sempre nos exortar com estas palavras. Sempre. Você pergunta a respeito do procedimento que deve ser seguido para assegurar os direitos do nosso povo, para prestar culto de acordo com os ditames da nossa própria consciência. Isto tem sido uma preocupação para a minha alma há algum tempo. Se seria uma negação da nossa fé e uma evidência de que a nossa confiança não está inteiramente em Deus. Lembro-me, porém, de muitas coisas que Deus me mostrou no passado a respeito do assunto de natureza similar, como o recrutamento, ou seja, durante a Guerra Civil Americana e outras coisas. Posso falar no temor de Deus. É correto que usemos todo o poder que for possível para desviar a pressão que está sendo exercida sobre o nosso povo. E isto aqui faz-me lembrar uma coisa muito interessante. Daquele livro, eu penso que os irmãos não têm, só parece-me que a Glorinha, a página que eu estou a ler é 384. A Glorinha não está connosco agora, mas a Glorinha tem este livro, que é o reino que mudou o mundo. E eu não resisto à tentação de vos ler aquele capítulo. Isto tem a ver com o reino de Deus é completamente diferente. Aquele reino que Jesus Cristo veio proclamar, irmãos, é diametralmente diferente daquele em que nós neste momento vivemos. E, portanto, ele escandalizou tanto. Foi por isso que Jesus escandalizou. É por isso que este reino vai ter tão poucos súditos. Terão muitos, é verdade. Mas as pessoas não perceberam ainda o que é o reino de Deus. Eu gostava de ler um bocadinho para vocês, mas talvez eu vou deixar para amanhã. Está bem? Pode ser? Continuando. Não devemos provocar os que aceitaram o sábado espúrio, ou seja, o domingo, uma instituição do papado, em lugar do santo sábado de Deus. Portanto, não devemos provocá-los. O fato de não terem argumentos bíblicos em seu favor torna-os mais irados. Olha aqui interessante. E resolvidos a preencher o lugar dos argumentos que faltam na palavra de Deus com o poder da sua força. Então, quando as pessoas não têm um assim diz o Senhor, para apoiar suas Seus credos. doutrinas, os seus credos, o que é que elas fazem? Elas A força recorrem à força, é o que, recorrem à ira. é o que a igreja está buscando no Estado. Exatamente. A intensidade da perseguição segue os passos do dragão. Portanto, deve-se ter grande cuidado para não causar provocação. Ela insiste na questão da provocação. E também, como um povo, na medida do possível, purifiquemos o arraial da poluição moral e de pecados agravantes. Na medida do possível.
toda a diplomacia do mundo não poderá livrar-nos de um terrível joeiramento. Irmãos, não é só um joeiramento, é um terrível joeiramento, e todos os esforços feitos com altas autoridades não removerão de nós o açoite de Deus. Uau! Porque é acalentado pecado. Porque é que vai vir o açoite à Igreja Adventista? Por causa disto. É acalentado pecado. Se como um povo não permanecermos na fé e não somente defendermos os mandamentos de Deus com a pena e a voz, mas guardarmos cada um deles, não violando intencionalmente um só preceito, então nos sobrevirá debilidade e ruína. Só mais um pouquinho e apelos inúteis sem a operação do Espírito Santo. Todos os nossos esforços para levar os nossos apelos às mais altas autoridades do nosso país, por mais diligentes, fortes e eloquentes que sejam os argumentos em nosso favor, não efetuarão o que desejamos, a menos que o Senhor opere por seu Santo Espírito nos corações dos que afirmam crer na verdade. Podemos lutar como um forte homem ao nadar contra a correnteza do Niágara, mas havemos de falhar se o Senhor não interceder em nosso favor. Deus será honrado entre o seu povo. Eles precisam ser puros. Eles precisam ser despojados do próprio eu. Firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Vamos ficar por aqui. Eu sei que a Geórgia tem o seu compromisso. Irmãos, o que nós estamos a ler é muito importante. E amanhã, pela graça de Deus, irei ler-vos aquele livro, não sei se vocês têm, O Reino que Mudou o Mundo. Ninguém tem? Belinha, sempre lembrando que essa parte que tu está fazendo hoje aqui é uma das colunas, das 7 colunas que os pioneiros tinham. Exatamente. Ok, então, eu ia pedir a um de vocês que orasse. Nelzi, será que podes orar? Nelzi, tens o micro fechado? A Márcia, talvez? Márcia? Eu Ou Nelzi, consegui. já conseguiste? Sim, ok, obrigada. Tava tentando conseguir abrir. Vamos orar então. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu santo nome. Para todo sempre o Senhor seja honrado e glorificado e exaltado, porque o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Nós louvamos o teu nome, te agradecemos pelo despertar de um novo dia que o Senhor nos concedeu. Também te agradecemos, Pai, porque são tantos materiais escritos para nos ajudar, para entender, para nos ajudar a passar por essa tormenta que vem aí. E bem não é tormenta, não. É mais que um olho, que é um furacão. Mas nós contamos com o Senhor. Com o teu Santo Espírito, nós clamamos a ti, Pai. Que o Senhor nos ajude. Dá-nos o teu discernimento, compreensão e entendimento da tua palavra. Também nos preparando. Dá-nos do teu Espírito, Pai. Porque nós precisaremos de azeite nas vasilhas. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Nos ajuda, Pai, por favor. Como nós precisamos de ti. Como nós necessitamos de termos o azeite dourado nas nossas lamparinas e estarmos preparados para passar por tudo que
Sabemos que irá passar e que o tempo nós estamos vendo que cada dia menos tempo nós temos. Estamos chegando à hora final da história desse mundo, onde logo mais nós vamos poder ver nosso Salvador nas nuvens do céu. Então nós suplicamos a Ti que o Senhor nos ajude. A nossa maior necessidade é de termos esse azeite na vasilha, de estarmos cheia do Teu Espírito. Porque assim como o Senhor derramou o Pentecoste, o Espírito Santo no Pentecoste para os discípulos, a promessa é que será 10 vezes mais agora. Nós suplicamos a Ti para estarmos prontos para darmos o alto clamor a essa terra. Pai, abençoa cada irmão aqui. O Senhor conhece as necessidades de cada um de nós. Que o Senhor esteja com cada um nesse dia. Porque essa é a promessa. O Senhor está, nós já sabemos disso. Que o Senhor está. Que o Senhor nos encha com o Teu Espírito e nos prepare. Por favor, nos ajude a ver a urgência do tempo para estarmos preparados. E que venhamos colocar em primeiro lugar na nossa vida o Senhor. É a prioridade. Por favor, fica conosco nesse dia. Abençoe a cada um aqui, cada família aqui representada. Nós agradecemos por tudo, te agradecemos por tanta luz, por tanta graça, por tanta misericórdia que o Senhor tem derramado sobre nós. Agradecemos por tudo nos méritos do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, o Rei da Glória. Amém. 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 Ali fala o sábado espúrio. Antes eu não entendia, eu falava assim, mas por que não fala direto o domingo? Mas agora eu entendi, porque ela sabia que eles estariam falando que o domingo é o sábado do Senhor. Então é o sábado espúrio. Uhum, exatamente. Alguém mais quer fazer algum comentário? Não havendo irmãos, eu peço mais uma vez desculpa por ter entrado tarde. Isto já tive que deixar o meu marido no hospital às 8 e ele vai lá estar 6 horas a fazer aquele tratamento até às 3 horas da tarde, na veia. Vai receber imunoglobulina, porque as plaquetas dele continuam muito baixas. E, e depois de lá ainda fui tratar de outras coisas. Enfim, quando cheguei aqui, tenho os netos também aqui em casa. Enfim, Deus está no controle. Mas E tenha como se ânimo, isso não Beninha. basta. Eu tenho. Amém. Pronto, o que me preocupa é agora, de vez em quando, dá-me uma dor na coluna, no fundo da coluna. Eu ontem estive a aspirar o carro no final do dia e a posição de estar curvada ali naquela posição a aspirar o carro, enfim. Porque travada, eu não quero é ficar travada, porque se eu fico travada, então ninguém faz nada, não é? É, para quem depende de ti aí tá difícil. É. Bom, Que tenham Deus todos um abençoe a bom dia. todos aí. Obrigada. Igualmente.